e na menos t dá menos C2 e na menos t. O que vai acontecer aqui? Aqui vai acontecer a regra do produto. Então, primeiro, eu faço a derivada do que está dentro. Então, a derivada do que está aqui dentro é 2t sobre 2 menos 1 meio mais 0 vezes e na t, mais, agora o parênteses que mantém fixo, né? Vezes a derivada de e na t. A derivada de e na t é e na t. Então, 2 que simplifica 2, sobrou t, menos 1 meio, mais 0, vezes e na t. Mais t ao quadrado sobre 2, menos aqui é t, né? T sobre 2, mais 1/4, né? Aqui faltou 1/4, mais 1/4. Aqui tá correto. Então, daqui para cá foi regra do produto. Tá? Foi regra do produto, certo? Então, simples assim. Bom, tá. Então, é a partir daqui que nós vamos fazer, então, vamos aplicar esses valores aqui e obter uma segunda equação para C1 e para C2. Tá? Então, a partir daqui que a gente vai obter uma segunda equação. Nós obtemos uma equação C1 com C1 e C2, aqui nós vamos ter uma segunda equação com C1 e C2. Então, se eu pegar se eu botar o zero, né, esse zero aqui no lugar do t e esse zero aqui no lugar do y', né? Então, né, só para reafirmar, este zero aqui é este zero aqui. E este zero aqui corresponde ao t, certo? Então, dessa maneira, nós vamos obter mais uma equação que vai ter em C1 e C2, certo? Tá. Oi, professor. Fala. Quando nós temos duas condições, tanto faz qual condição que tu usa na equação primeiro? Por primeiro, tanto faz, mas você tem que usar as duas, porque geralmente quando tu tem duas é porque tu tem duas constantes. Tu tem C1 e C2, por exemplo, aqui, essas duas aqui, né? Então, para cada constante, tu tem uma condição. Tá? Independe se tu começar com a derivada ou se tu começar com a sem derivada. Mas sempre tu vai ter... Sempre é a palavra correta, mas às vezes tu não vai ter de forma tão formal um sistema linear, mas tu vai formar um sistema linear, 2×2. Tá? É o que vai acontecer aqui, certo? Eu já Nesse montei... caso aí, essa equação seria a equação particular, no caso, né? Isso, eu estou atrás da particular. Eu conheço a geral e eu estou indo para a particular. Tá? Tá. É o final... Aqui eu estou, vamos dizer assim, emulando o trabalho de vocês quando vocês calculam por variação de parâmetro e aí você tem a condição, né? Então, eu estou fazendo essa parte, certo? Eu estou revisando essa parte. Essa primeira parte da equação seria a equação homogênea, no caso, né? Não, essa parte... Tá, essa parte aqui, esse que está em preto, você calculou usando... a variação, aqui é a parte homogênea e aqui é a parte não homogênea. Você foi lá e calculou usando aquela variação de parâmetros, certo? Tá, isso aí já é a resposta, tá? Entendi. Já é a resposta. Isso aqui já é a resposta. Eu já calculei, já tenho a resposta pronta. Esse problema aqui, eu resolvi ele na aula. Na aula 12, eu fiz isso. Tá? Ele está resolvido por variação de parâmetros na aula 12, semana 12. Tá? E eu vou agora, depois que eu terminar esse problema aqui, eu vou resolver ele por transformada de Laplace. Tá? Tá. Então, então aqui nós substituímos os zeros nos devidos lugares, vamos ter uma equação em C1 e C2, né? Então,
Aqui vai ficar menos 1 meio vezes 1, e aqui vai ficar mais 1 quarto vezes 1, né? Então, menos 1 meio mais 1 quarto. Aí, fazendo a continha, menos 1 meio mais 1 quarto vai ficar menos 1 quarto, né? Então, C1 menos C2 é igual a 1 quarto. Então, eu vou ter agora um sistema de equações que vai ser este aqui, C1 mais C2 igual a 3 quartos, e C1 menos C2 igual a 1 quarto. Então, nosso objetivo agora, para determinar C1 e C2, precisa resolver o sistema de equações. Tá, então para resolver esse sistema de equações, a gente não vai perder muito tempo com ele, né? Ah, mas a gente pode escalonar, como a gente viu em outras disciplinas. Podemos também, mas aqui mais simples é o quê? Eu somo as duas equações, né? Na hora de eu somar as duas equações, eu vou ficar com 2C1 igual a 1, né? 3 meios mais 1 quarto dá 1. Então, dessa maneira, se o 2 está multiplicando, o 2 passa dividindo. E aí, você, se ele passa dividindo, então você já tem quanto é o C1. Tá, tendo quem é o C1, eu posso substituir tanto na primeira quanto na segunda equação. E aí eu peguei a segunda equação. Por isso que eu botei por exemplo. Na segunda equação, por exemplo. Poderia ser a primeira? Poderia, mas eu escolhi a segunda. Vai dar o mesmo resultado? Vai dar o mesmo resultado. Então, 1 meio menos C2 igual a 1 quarto. Então, o meu C2 vai ser 1 quarto. Vai ser 1 quarto, né? Porque o meu C2 passa para cá e o meu 1 quarto passa para cá. 1 meio menos 1 quarto. Então, o meu C2 é 1 quarto. Certo? Então, uma coisa aqui. Certo? Então, é bem isto. Tá. Então aí nós temos essa situação, nós temos então quanto vale o C1, quanto vale o C2, e aí a nossa solução particular é esta. Tá. Tá. Então tá. Beleza. Tá aparecendo o PowerPoint, né? Tá. Então tá. Agora não, senhor. Tá aparecendo. Agora não. Ainda não? Eu tinha certeza. Só eu. Eu tinha certeza que tinha entrado o PowerPoint. Tô até com um cachecol igual do senhor. É? Ganhei da minha mãe. Cara, a gente tá... Dá. Beleza. Então tá aqui a minha solução particular, bonitinha. Tá. Pegamos as condições, botamos elas e obtivemos essa solução particular. Tá. Aqui tem um detalhe só que na hora de que é o seguinte. O que eu quero chamar a atenção aqui? Que aqui nós temos um E na T e aqui eu tenho um E na T. Esse E na T aqui tá 1 quarto E na T e aqui eu tenho 1 meio E na T. Certo? Então eu tenho 1 meio E na T e aqui eu tenho 1 quarto E na T, tanto que eu botei de cor diferente. Dessa maneira eu posso juntar esse 1 meio com esse 1 quarto aqui dentro desse parênteses. Tá? E aí eu vou ficar com 1 meio mais 1 quarto e isso dá 3 quartos. Né? Então, a minha solução final vai ficar 1 quarto de E na T mais E na T sobre 2 menos T sobre 2 mais 3 quartos. Né? Se você olhar lá na aula que eu resolvi isso, eu finalizei aqui, tá? Mas eu vim mais um pouquinho, porque lá na transformada de Laplace, quando eu resolvi isso, eu cheguei aqui, nessa última linha aqui, né? Então, eu cheguei aqui. E aí, então, eu vi da onde que saiu. É porque eu juntei esse 1 meio com esse 1 quarto, né? E eles podem juntar porque eles são semelhantes, certo?
Dá para deixar assim, dá para deixar assim, tanto faz. Tá. Então, agora nesse segundo exercício é o mesmo problema, tudo igual, só que nós vamos usar a transformada de Laplace para encontrar aquela solução, certo? Então, essa solução aqui nós vamos encontrar usando a transformada de Laplace. Tá. Então, vamos lá. Como nós vamos fazer isso? Primeiro, pegando a minha equação e colocando a transformada de Laplace. Vamos lá, transformada de Laplace da equação. Bom, a transformada de Laplace, ela é linear, ou seja, eu posso, né, se eu tenho dentro da transformada uma subtração, eu vou ter a subtração das transformadas. E se eu tenho um número multiplicando dentro da transformada, esse número pode sair para fora da transformada. Então, nosso problema é quem é a transformada de y duas linhas, quem é a transformada de y e quem é a transformada de t na t. Tá. Então, eu vou calcular cada uma delas e ver o que acontece. Então, a transformada de y, duas linhas, a derivada segunda. A transformada da derivada segunda é essa. Como é que eu sei? Olhando lá na tabela. A transformada da y, né? Aqui eu botei, na hora eu fazia só y', né? Eu tinha confundido com y', mas é só y. Depois eu vou arrumar esse y' aqui. Tá? Mas é só y. Melhor. Vamos fazer isso agora. Aqui nessa hora que eu descompartilhei. O PowerPoint ele tem um problema que toda vez que eu baixo, ele descompartilha, né? Tá. Ok. Vamos levantar esse. Tá. Beleza. Então, a transformada só do y, né, é o y'zão. Agora, nós vamos nos deparar com essa transformada. Como é que eu vou calcular esta transformada aqui? Bom, essa transformada aqui, pela propriedade B3 da tabela, então eu vou lá na tabela B. Na linha 3, eu vejo o seguinte. Quando eu tenho uma exponencial vezes uma função, isso corresponde à transformada, né, a transformada deslocada da função. Então, aqui eu tenho menos t, né? Aqui eu tenho menos t. Então, eu vou ficar com menos 1. Opa, tem um erro aqui. Aqui é t. É a transformada de t, né? Então, o meu aqui é t mais 1, né? Então, aqui vai ficar menos 1. Trocou o sinal, né? Aqui era mais 1, né? Aqui era mais 1, mais t. Então, aqui ficou menos t. Tá? Mas eu vou ter que... Tá? Então, aqui era menos t. Aqui é mais t, né? Ou seja, a gente olha aqui é mais t. Então, aqui é menos 1. Tal qual nós enxergamos aqui na tabela, né? Então, aqui eu tenho e na t, ou seja, 1. O meu a é 1, positivo. Então, aqui vai ficar menos 1. Tá? Então, dessa maneira, quem é o meu f de s? O meu f de s é a transformada do t, né? Então, isso olhando, né, pela propriedade B3. Então, isso a gente fez aqui pela propriedade B3 da tabela. Então, o meu f de s é a transformada de t, e a transformada de t é 1 sobre S2, né? Deve ser a linha A2. Então, a minha transformada de t e na t, aqui de novo eu tô... Por que eu botei e na menos t, se era e na t?
Ó, aqui você vê que é E na T. Isso. Certo? Então, o E na T, né? Então, a transformada de T e na T é a função f de S menos 1, que vai ficar 1 sobre S menos 1 ao quadrado. Então, no lugar do... Então, como f de S é 1 sobre S ao quadrado, então o f de S menos 1 é S menos 1, né? Então, no lugar do S, eu vou colocar S menos 1, que a gente chama de deslocamento. Ok, então eu calculei as três transformadas de Laplace, né? Então, eu calculei a transformada do y duas linhas, a transformada do y e a transformada do E na T. De novo. Beleza. Então, a transformada só do y, né, é o yzão. Agora, nós vamos nos deparar com essa transformada. Como é que eu vou calcular esta transformada aqui? Bom, essa transformada aqui, pela propriedade B3 da tabela, então eu vou lá na tabela B. Na linha 3, eu vejo o seguinte. Quando eu tenho uma exponencial vezes uma função, isso corresponde à transformada, né, a transformada deslocada da função. Então, aqui eu tenho menos t, né? Aqui eu tenho menos t. Então, eu vou ficar com menos 1. Opa, tem um erro aqui. Aqui é t. É a transformada de t, né? Então, o meu... Aqui é t mais 1, né? Então, aqui vai ficar menos 1. Trocou o sinal, né? Aqui era mais 1, né? Aqui era mais 1, mais t. Então, aqui ficou menos t. Tá? Mas eu vou ter que... Tá? Então, aqui era menos t, aqui é mais t, né? Ou seja, a gente olha aqui é mais t, então aqui é menos 1. Tal qual nós enxergamos aqui na tabela, né? Então, aqui eu tenho E na t, ou seja, 1, o meu A é 1, positivo, então aqui vai ficar menos 1, tá? Então, dessa maneira, quem é o meu f de S? O meu f de S é a transformada do t, né? Então, isso olhando, né, pela propriedade B3. Então, isso a gente fez aqui pela propriedade B3 da tabela. Então, o meu f de S é a transformada de t, e a transformada de t é 1 sobre S2, né? Deve ser a linha A2. Então, a minha transformada de t e na t, aqui de novo eu tô... Por que eu botei E na menos T, se era E na T? Ó, aqui você vê que é E na T, E na T. Isso, ó. Certo? Então, o E na T, né, então, a transformada de T e E na T é a função f de S menos 1, que vai ficar 1 sobre S menos 1 ao quadrado. Então, no lugar do... Então, como f de S é 1 sobre S ao quadrado, então o f de S menos 1 é S menos 1, né? Então, no lugar do S, eu vou colocar S menos 1, que a gente chama de deslocamento. Ok, então eu calculei as três transformadas de Laplace, né? Então, eu calculei a transformada do y duas linhas, a transformada do y e a transformada do E na T. De novo, o professor fazendo coisa errada. Eu vou ter que editar esse vídeo bastante. Tá, vamos lá, vamos... Então, agora sim, nós calculamos a transformada do y duas linhas, calculamos a transformada do y e calculamos a transformada do t na t. Agora eu vou reunir tudo isto
né? Vou trazer tudo, vou colocar tudo na equação. Então, onde tem o transformada do y duas linhas, que eu coloquei em vermelho, eu coloquei correspondente em vermelho. Aonde tem a transformada do y, eu coloquei em verde. E aonde tem a transformada do t na t, eu coloquei em preto. Né? Então, o 2 vai multiplicar esse resultado. Então, ficou 2 sobre s menos 1 ao quadrado. Tá. O que acontece agora? Nós temos que calcular, nós temos que, antes de mais nada, verificar as condições do problema, porque eu tenho y0 aqui e eu tenho y' de 0 aqui. Desta maneira, né, então eu tenho y de 0, né, em vermelho, que eu vou substituir, e o y' é a condição de derivada, que eu substituí. Desta maneira, eu vou obter apenas essa, equação, né? Então, vai ficar s vezes 1, ficou esse s. Esse 0 aqui, né, o y' de 0 é 0, então ficou 0, e então nós ficamos com essa equação aqui. Então, essa enxugada que a gente dá, essa enxugada a gente vai fazer pelas condições iniciais, né? Essas condições iniciais, elas já entram no começo do problema. Tá, então qual o objetivo aqui? O objetivo é isolar o y de s. Então, quando eu vou isolar o y de s, esse menos s passa para o outro lado, mais s. Eu isolo o y de s aqui, sobrou s ao quadrado, menos 1. Né? E aí, para isolar o y de s, esse s ao quadrado menos 1, ele tem que passar dividindo. Então, ele vai passar dividindo, então ele divide a primeira fração e divide a segunda fração. Tá, e aí nós resolvemos o problema no mundo da transformada de Laplace. Certo? Então, a gente vai fazer o... Fale. Por que o senhor optou por passar o s lá para o outro lado e não ficar tipo s ao quadrado menos s menos 1? Tá. Por que se fez isso? Ó, o s, o objetivo aqui é isolar o y de s, tá? Então, aqui eu tenho y de s e aqui eu tenho y de s. Aqui eu não tenho y de s. Então, eu quero deixar do meu lado direito apenas o y de s. Então, eu joguei ele para o outro lado e fiquei com o y de s. E aí eu isolei o s ao quadrado e eu peguei aqui o menos 1, certo? E aí eu joguei ele para o outro lado. Essa é a jogada aqui nessa linha aqui. Tá? E aí, assim, eu consigo isolar o y de s, certo? E aqui vem a nossa palavrinha mágica, sempre. Você sempre vai buscar isso. Principalmente nas questões do trabalho. Tá? Em todas aquelas questões de trabalho, você sempre vai isolar o y de s, vai encontrar uma expressão tipo essa, certo? E aí, quando você encontrou uma expressão tipo essa, com y de s bonitinho, isolado, então aí nós vamos partir para a inversa. Certo? Aí a gente parte para a transformada inversa. Quando a gente parte para a transformada inversa, a gente tem esse trabalho aqui. Fale. Ok? Não, posso te fazer mais uma pergunta? Não sei se tu vai tirar dúvida. Claro. Pode perguntar. Porque, na verdade, tem várias. Vai perguntando. Porque no caso da minha questão do trabalho, eu vou ter uma equação de segundo grau que não tem raízes. Eu fiz a transformada de Laplace e cheguei para fazer a inversa. Tá. Só que aí... Quando tu não tem raízes... Tá. Quando tu não tem raízes, o que tu tem que fazer? Se você lembrar da aula passada, você vai ver que esse caso você vai ter que completar o quadrado. Aí é uma outra situação. Tá? Deixa eu só pegar um ponteiro melhor. Por exemplo, se tu tem S2, sei lá, mais 4S mais 10. Isso aqui não tem raiz, tá? Então, tu vai fazer S ao quadrado mais 4S... Eu vou botar aqui mais 18. Esse aqui não tem raiz. 4S ao quadrado mais... Não, eu tô viajando, é 10. Tá. Mais 4S mais 4 mais 6. Tá?
E aí você vai ter S ao quadrado, você vai ter esse S ao quadrado mais 4S mais 4 mais 6, porque esse S mais 2 ao quadrado mais 6. Então, você vê, esse daqui não tem raiz, S ao quadrado mais 4S mais 10, né? Então, esse teu 10, tu abriu entre 4 e 10. Por que tu abriu entre 4 e 10? Porque você tem aqui o 4. Esse 4, você dividiu ele por 2, e aí 4 dividido por 2 é 2. 2 ao quadrado dá 4. Então, é esse 4 aqui. Então, o que está faltando para o 4 para completar 10? 6, né? Então, isso aqui é tudo uma jogada. Na aula passada, eu fiz alguns exemplos com esse, certo? Eu posso até depois voltar num exemplo como esse, mas isso eu sei que isso tem lá no trabalho, certo? Nesse caso, você tem que jogar dessa maneira. Tá, entendi, professor. Obrigado. Tá? Eu vou ver se eu se der tempo, eu ponho mais um problema desse. Mas na aula passada eu fiz alguns. Tem coisa nesse sentido lá, tá? Eu dei ênfase para aquilo que vocês têm no trabalho para fazer. Inclusive, isto aqui que eu vou fazer agora tem um trabalho, uma das questões. Tá. Então. Tá. Então, aqui. Quando eu cheguei aqui na transformada, o objetivo... Eu tenho a transformada inversa, eu tenho que fazer o caminho de volta. Eu tenho a transformada inversa de uma soma. Então, eu tenho a soma das transformadas, né? Então, se eu tenho isto, eu tenho a soma de transformadas inversas. Então, eu tenho dois problemas. Eu tenho o meu problema vermelho e o meu problema verde. E, antes de tudo, quando você tem uma situação como essa, e eu vi que o colega ali começa a investigar na forma certa, a gente tem que fazer a investigação. Quando a gente começa a investigar, a gente tem que começar a olhar para o denominador. Então, eu peguei ali a fração vermelha e a primeira coisa que eu tenho que ver é o denominador. Reorganizar o denominador. Então, esse S ao quadrado menos 1, eu estou pegando... Né? Quando eu estou pegando S ao quadrado menos 1... Quando eu estou pegando S ao quadrado menos 1, estou pegando isto aqui. Estou olhando para cá. Né? Então, eu sei que S ao quadrado menos 1 igual a 0. Então, S ao quadrado igual a 1. S igual a mais ou menos 1. Então, daquela mesma ideia que nós tínhamos, né? Do x' e x duas linhas, né? A gente faz aqui. Então, eu tenho um S menos 1 e para um S mais 1. Tá. Então, pegamos o S quadrado menos 1. E do outro lado eu tenho o S menos 1 ao quadrado ainda, né? Então, o que vai acontecer? Então, agora o que acontece? Se eu tenho S menos 1 ao quadrado vezes S menos 1, né? Então, eu tenho S menos 1, tenho S menos 1. Então, no lugar do S ao quadrado menos 1, eu vou colocar isto aqui. E aí, então, apareceu isto aqui. E aí, o que a gente verifica? Que eu tenho S menos 1 ao quadrado vezes S menos 1. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter esse S menos 1 3 vezes. Tá? Eu vou ter esse S menos 1 3 vezes. Tá? Vou ter esse S menos 1 3 vezes. E aí, nós vamos poder reorganizar dessa maneira. S menos 1 ao cubo. Por que ao cubo? Porque eu tenho S menos 1 ao quadrado vezes S menos 1. Então, ficou S menos 1 ao cubo vezes S mais 1. Então, ficou o seguinte, S menos 1 ficou o seguinte. Essa minha fração aqui, eu posso reescrever ela desta maneira, certo? Desta forma aqui, nós vamos conseguir abrir as frações parciais. Então, você vê,
A gente não mudou nada, a gente só reorganizou o denominador. Tá? Só reorganizou o denominador. Como que eu cheguei nesse cubo, né? Eu cheguei nesse cubo a partir do momento que eu comecei a fatorar o S menos 1, o S ao quadrado menos 1. Então, esse S ao quadrado menos 1, na hora que eu comecei a fatorar, eu cheguei nesse S menos 1 ao cubo. Tá. Então, aqui é um trabalhão. Com isso, nós vamos ter que abrir as frações parciais, certo? Então, o que acontece aqui? O que a gente tem que enxergar aqui? O seguinte. Então, primeiro, nós temos aqui S menos 1 ao cubo. Esse S menos 1 ao cubo, nós temos uma potência. E isso a gente já falou semana passada, quando eu tenho uma potência, que é o seguinte, que a gente vai ter, que nós temos que abrir, né, os denominadores de maneira crescente na potência, até chegar à potência que eu tenho aqui. A minha potência é o cubo, né? Então eu tenho que chegar na potência ao cubo. Diferente de quando eu tenho um polinômio de segundo grau, por exemplo. Quando eu tinha um polinômio de segundo grau, né, irredutível, lembra que é um polinômio irredutível. Aqui o numerador é um numerador de primeiro grau. Nesse caso aqui eu tenho uma potência, e essa potência, né? Então eu vou decompor ela, né? Aqui é S menos 1 ao cubo, então vai ficar S menos 1, vai ter uma fração com S menos 1, uma fração com S menos 1 ao quadrado e uma fração com S menos 1 ao cubo. E aí a derradeira S mais 1, né? A minha S mais 1 aqui, corresponde a esse meu S mais 1 aqui. Tá. Oi, professor. Fala. O grau a potência ali no caso vai ser cada uma incógnita, né? Esse grau de potência mais a outra função de S mais 1, que vai dar 4 incógnitas, isso? Isso, 4 incógnitas, A, B, C e D, exatamente. Essas 4 incógnitas vêm da potência mais o S mais 1, isso aí. Tá. Então, tá. Então, o que a gente faz com frações parciais? Depois que a gente abre as frações parciais, temos o A, B e o C, nós temos que somar as frações, né? Então, o que acontece? Eu vou ter que somar esse meu lado direito todo. Na hora de somar todo esse meu lado direito, a gente vai passar um trabalhão, né? Então, primeiro, o nosso denominador vai ser a maior potência vezes o S mais 1. Então, S menos 1 ao cubo vezes S mais 1. Então, se eu divido por S menos 1, então S menos 1 ao cubo dividido por S menos 1 dá S menos 1 ao quadrado. O S mais 1 vai junto, né? Se eu divido S menos 1 ao cubo por S menos 1 ao quadrado, S menos 1 vezes S mais 1. Se eu divido S menos 1 ao cubo por S menos 1 ao cubo, vai sobrar o S mais 1, vai ficar C vezes S mais 1, mais D, né? Agora eu divido S menos 1 ao cubo vezes S mais 1 por S mais 1, então vai sobrar só o S mais 1. Então, nos interessa apenas o numerador, então ficamos, né, com essa expressão aqui, só com o numerador. Tá. Então, nós vamos ter que determinar quem é o A, quem é o B, quem é o C e quem é o D. Aqui tem duas maneiras de fazer o A, descobrir quem é o A, B, C e o D. Tá? Deixa eu ver. Qual? Não, eu vou continuar da minha maneira tradicional. Até poderia mostrar uma outra forma de fazer, mas eu acho que a outra forma vai ser mais difícil. Tá. Vamos lá. A maneira que a gente está acostumado a fazer. A maneira que estamos acostumados a fazer é atribuir valores. Se S é igual a 1. Então, se o S é igual a 1, o que vai acontecer? Vai eliminar aqui, vai eliminar aqui e vai sobrar o D. Então, vai ficar 2 igual a C vezes 2, né? Então, aqui vai zerar, 1 mais 1, 2 e zera. Então, meu C vai ser 1. Então, o meu C a gente descobriu.
Agora eu vou supor S menos 1, porque S menos 1 aqui desaparece, desaparece, desaparece. Vai sobrar o D, né? Menos 1, menos 1. Então vai ficar 2 vezes D igual a D, menos 2 ao cubo. Menos 2 ao cubo é menos 8. Portanto, meu D é menos 1/4. Ok. Então, já descobrimos quanto é o C e quanto é o D. Então, descobrimos que o C é 1 e descobrimos que o D é menos 1/4. Agora, eu vou supor S igual a 0. Né? Escolhi o S igual a 0, que o 0 geralmente ajuda bastante a eliminar muita coisa. Né? E é o que vai acontecer. Então, o que vai acontecer? Vai ficar menos 1 ao quadrado, aqui vezes 1, mais menos 1 vezes 1, mais C vezes 1, mais D vezes menos 1 ao cubo. Tá, então, menos 1 ao cubo é menos D, menos 1 vezes 1 vai ficar menos B, e menos 1 ao quadrado vai ficar o A. Mas o C e o D a gente já conhece, né? O C vale 1 e o D vale menos 1/4. Então, eu vou ficar com A menos B. Então, esse mais 1 passa para o outro lado, menos 1. E esse menos 1/2 vai passar para o outro lado, mais menos 1/2, né? Então, menos 1/4. Então, fazendo essa continha, vai ficar 2 menos 1 dá 1, 1 menos 1/4, vai sobrar 3/4, né? Então, o A menos B é 3/4. Então, quando eu fiz S igual a 0, colocando todos os seus pontinhos no seu devido lugar, eu obtive a equação A menos B igual a 3/4. Então, eu vou precisar de mais uma equação para descobrir quem é o A e quem é o B, né? Tá, então, se eu escolhi S igual a 2, por que eu escolhi S igual a 2? Bom, porque quando eu olhei aqui, 2 menos 1 dá 1. Foi só por isso. Mas podia ser 3, podia ser menos 2, podia ser qualquer número. Eu escolhi 2, aleatório. Então, você vê, eu escolhi o 1, escolhi o menos 1, eu vi que ele ia zerar parcelas. O 0 e o 2 não vão zerar parcelas, mas eu escolhi que favoreçam, números que me favoreçam. Poderia ser outro, você teve outra ideia? Ok. Eu escolhi o 0 e o 2. Na hora que eu escolhi o 2, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, vai ficar 2 menos 1, 1, 2 mais 1, 3. 2 menos 1, 1, 2 mais 1, 3. 2 mais 1 e 2 menos 1. Tá? 1 ao cubo, 1 ao quadrado, ou seja, não muda muito. Vai ficar 3A, 3B, 3C, mais D. Mas C e D a gente conhece. Né? O C é 1 e o D é menos 1/4. Então, 3A mais 3B vai ficar 2 menos 3 mais 1/4. Então, vai ficar menos 3/4, né? Então, o que vai ficar? Menos 1 mais 1/4. Então, isso fica menos 3/4. Tá. Então, o que fazer agora? Né? Nós temos o C conhecido, o D conhecido, mas a gente sabe que A menos B é 3/4, 3A mais 3B é menos 3/4. Então, nós temos um sistema linear para resolver. Bom, como resolvo um sistema linear? Né? Escalonando, monta a matriz e parará, usa o determinante, né? Não, gente, a gente multiplica a primeira equação por 3 e aí resolve o nosso problema. Ó, se eu multiplicar por 3 em cima, multipliquei todo mundo por 3. O A por 3, o B, menos B por 3 e o 3/4 por 3. E agora eu vou somar isso, né? Eu vou lá e somo as equações. Eu vou ficar com 6A menos B mais B, vai embora. Né? Vai ficar 9/4 menos 3/4, vai ficar 6/4. 9 menos 3, 6. Agora, o 6 que está multiplicando o A passa dividindo, né? E aí, meu A vai ser 1/4, né? Estava multiplicando, estava dividindo ali, então ficou 1/4. Ok. Tá. Então, já descobrimos quanto vale o A. Então, temos que descobrir quanto vale o B. Então, eu vou substituir na equação. Posso pegar tanto a equação A menos B como a 3A mais 3B.
A menos B parece ser uma equação mais fácil. Posso pegar 3A? Pode pegar. Mas eu peguei a primeira. Então, coloquei 1/4 ali e joguei o B para o outro lado, o 3/4 para o outro lado, né? E aí, então, ficou nessa equação aqui, né? Então, meu B ficou menos 2/4. Então, ficou meu B menos 1/4. Ok. Então, tá. Então, meu B ficou menos 1/4. Menos 1/2, né? Então, voltando para o problema. Nosso problema era determinar o A, B, o C e o D. Então, o A é 1/4, o B é menos 1/2, o C é 1 e o D é menos 1/4. Então, dessa maneira, nós temos ali o A, o B, o C e o D. Então, colocamos ele no lugar dele. Mas o que nós queremos? Nós queremos a transformada inversa. Então, fica 1/4 da transformada inversa, menos 1/2 da transformada inversa, né? O 1 da transformada inversa, menos 1/4 da transformada inversa. Tá, então agora nós vamos ter que nos dedicar a essa transformada inversa. Tá. Mas antes de tudo, nós temos que ver o seguinte, que essas duas frações aqui, elas têm esse deslocamento aqui, né? S menos 1 ao quadrado, S menos 1 ao cubo. Então, o que eu vou fazer aqui? Né? Eu vou olhar na tabela para ver se alguma coisa me ajuda. Então, na tabela B, se eu olhar para a propriedade 3 no sentido oposto, eu vou ver que a F menos um deslocamento. Então, aqui eu tenho F menos um deslocamento, F menos um deslocamento. Então, se eu pensar dessa maneira, como se fosse um deslocamento, então, aqui eu tenho F menos A. Se eu faço F menos 1, então eu tiro um E na T. Então, se eu tiro o E na T, eu tiro o deslocamento. Né? Então, tiro o deslocamento e vai ficar a transformada inversa de 1 sobre S ao quadrado. E aí vai sobrar a transformada inversa de 1 sobre S ao cubo. Né? Então, essa jogada aqui, ela sai pela 3B. Dessa maneira, nós temos agora a transformada inversa de 1 sobre S ao quadrado e 1 sobre S ao cubo. E aí, nós vamos para a tabela A, onde nós temos a 2A, né, caminho oposto. Então, a transformada inversa de 1 sobre S ao quadrado é o T. E a 3A, que eu tenho T na P, que a transformada inversa, né, vai vir o contrário. Então, se aqui eu tenho 3, é 3 mais 1. Então, o meu P é 2. Né? E aqui em cima está faltando a gama de 3, né? Então, eu coloco a gama de 3 aqui e divido pela gama de 3, né? Então, se eu vou acrescentar a gama de 3, eu divido a gama de 3. E o que é a gama de 3? Né? Vamos lembrar. Vamos pegar aqui. Então, né? Então, como aqui eu tinha o 3, né? Eu tinha S na terceira, vai ficar S na 2 mais 1. Então, esse aqui é meu P. Então, por isso, aqui eu só tinha 1. Então, para completar, eu coloquei a gama de 3 em cima. Bom, mas se eu coloquei em cima a gama de 3, embaixo eu vou ter que colocar a gama de 3. Tá, quem é a gama de 3? Nós vimos que quando eu tenho a gama de um número inteiro, né? Então, isso aqui é a mesma coisa que 3 menos 1 fatorial. 3 menos 1 fatorial, isso é 2. Né? Então, este valor aqui vai ser 2 fatorial, que vai ser 2. Tá. Então, tá. Então, são esses detalhezinhos na hora de fazer a transformada inversa. Então, ficamos dessa maneira. Então, ficou a transformada inversa de gama de 3 sobre S ao cubo é T ao quadrado, né? Tal qual a linha 3. E gama de 3 é 2. Né? Então, desta maneira, né, nós temos... Eu vou deixar guardado essa transformada em vermelho. Né? Que nós temos a transformada em vermelho e a transformada verde. Eu vou agora para a transformada verde. De novo, nós vamos ter que decompor em frações parciais. Ou seja, não é frações parciais para tudo quanto é lado. Né? A gente sabe que S menos 1 é S menos 1 mais S mais 1.
S ao quadrado menos 1 é igual a S menos 1 mais S mais 1. Que eu posso abrir numa soma de A e B, né? Que aí é mais simples, né? O A é S mais 1 mais B é S menos 1. Né? Simplíssimo. E aí eu vou supor a S igual a 1. Vou descobrir que o A é 1 meio. S igual a menos 1. Vou descobrir que o B também é 1 meio. Desta maneira, né? Eu vou ter essa situação aqui, né? Eu vou ter 1 meio sobre S menos 1, 1 meio sobre S mais 1. Tá. Então, nosso objetivo é encontrar essa transformada inversa. Desta forma, né? Eu vou ter a transformada inversa de uma soma. E aí, então, eu fiquei com 1 meio da transformada inversa de 1 sobre S menos 1, 1 meio de S mais 1. Tá. Então, aqui é apenas pela tabela A. Apenas pela tabela A ficou 1 meio de E na T, 1 meio de E na menos T. Então, agora sim eu posso reunir as duas coisas, a vermelha e a verde. Então, reunindo tanto a vermelha quanto a verde, né, coloco elas, né, na mesma soma, e aí, então, eu vou juntar o que dá para juntar, né? Então, eu botei em preto o que dá para juntar, e naquele bege ali o que também dá para juntar, né? Então, o que está em preto, tudo está com E na T, e o que está em bege é E na menos T. Né? E aí, quando eu juntei tudo que está em preto, eu fiquei com 1/4. Na verdade, está tudo ao contrário aqui, né, professor? Tá tudo ao contrário. Tá, tá bom que está tudo ao contrário. Tá, volta lá. Tudo ao contrário. Vamos botar as cores certas. Botar as cores certas porque depois eu vou fazer o arquivo final para vocês. Tudo no ENAT. Eu chamo de bege aquilo que eu não sei definir. A cor. É um bege estranho. Deve ser isso aqui. Bege. Pronto. Tá na mesma cor. Cor que eu não sei, eu chamo de bege. Isso aí. Tá? Então, definido. E aí, se vocês olhar para aquele primeiro problema que nós tínhamos lá na frente, é o mesmo problema, é a mesma resposta. Então, assim, a ideia do trabalho é exatamente isso: você encontrar a mesma resposta 2 vezes. Tá? Você vai encontrar a mesma resposta 2 vezes, certo? Bom, eu vou fazer. Tem mais um problema aqui, mas eu vou fazer outra coisa. Eu vou fazer mais um problema com vocês. Vou fazer o seguinte: exercício 4. Vamos pegar, por exemplo, resolver. Vamos criar um problema aqui. Duas linhas. Deixa eu ver aqui. Vamos consultar os meus. Eu que posso ter uma raiz. Deixa eu ver se eu pego uma raiz complexa por aí.
5y mais 5y igual a 0. E aqui y de 0 igual a 1 e y' de 0 igual a 0. Tá. Então só vamos resolver esse problema. Saiu da tela ali. Saiu da tela, tá. Já arrumo ela. Obrigado. Tá. Beleza. Então vamos fazer o seguinte. Antes de eu entrar nesse problema aqui, vamos olhar para esse problema aqui. Tá. Então, para resolver esse problema, tem que resolver um problema no PowerPoint. Eu vou compartilhar e já compartilho com vocês. Achei. Vamos lá, agora sim. Tá. Então vamos lá. Se for resolver esse problema aqui, resolver o problema, eu vou resolver ele de duas maneiras. Tá? A primeira forma de resolver. Tá? Eu vou resolver, porque ele é um problema homogêneo. Por ser um problema homogêneo, né, eu vou pegar a minha equação, né, homogênea, a minha equação homogênea, e eu vou ter 4 mais ou menos 16 menos 20, né? Mais ou menos. Vai ficar 16 menos 20, dividido isso por 2. E isso aqui vai ficar 4 mais ou menos raiz de menos 4 sobre 2. E isso aqui vai ficar 4 mais ou menos 2i sobre 2. E isso aqui vai ficar 2 mais ou menos i. Então, a minha solução, que é somente a solução homogênea, vai ser e na 2t vezes C1 seno de t mais C2 cosseno de t. Ah, professor, mas lá às vezes estava C1 cosseno de t mais C2 seno. Tanto faz, certo? Tanto faz. Então, agora nós temos que aplicar as condições. Então, essa aqui é a minha solução, né? Essa aqui é a solução geral. Então, eu vou agora calcular a solução particular. Depois eu vou resolver pela transformada de Laplace. Nós temos que chegar no mesmo lugar. Tá. Então, nós temos o seguinte, né? Nós temos essa solução geral aqui. Y de t igual a e na 2t, C1 cosseno, C1 seno de t, C2 cosseno de t. Então, a primeira condição que foi dada é que o y de 0 é igual a 1. Então, se o y de 0 é igual a 1, então vai ficar 1 igual a e na 2 vezes 0, C1 seno de 0 mais C2 cosseno de 0. Certo, então, e na 0 é 1, vezes. O seno de 0 é 0, então vai ficar C1 vezes 0,
mais C2 vezes o cosseno de zero. Bom, o cosseno de zero é 1. Então, eu vou ficar com 1 igual a C2. Ó, escapamos do sistema, né? Então, já sabemos que o C2 é 1. Se eu for parar no sistema, eu vou precisar calcular o y' de t. Bom, para calcular o y' de t, eu vou precisar dar uma ajeitadinha nesse meu y de t. Né? Então, quem é meu y de t? O meu y de t é C1e na 2t, seno de t, mais C2e na 2t, cosseno de t. Então, eu vou calcular a derivada dessa expressão aqui. Certo? Então, vamos reescrever ela aqui. C1e na 2t. O C2, até a gente já pode usar ele, né? Nós já descobrimos que o nosso C2 é 1. Então, eu vou botar e na 2t, seno de t. Tá, então quem vai ser a minha derivada? Bom, sempre a nossa boa e velha regra do produto, né? Então, vai ficar 2e na 2t, seno de t, né? Mais e na 2t vezes a derivada do seno, que é cosseno. Mais, agora, e 2e na 2t, seno de t. Que seno, né? Cosseno, professor. Né? Cosseno de t. Mais e na 2t. Vezes a derivada do cosseno. A derivada do cosseno é menos seno, né? Então, essa aqui é a derivada a continuação ali, né? A derivada do cosseno é menos seno. Tá. Então, a condição que nós tínhamos era que o y de zero é igual a zero. Então, vai ficar zero igual a C1, 2 vezes E na 2 vezes zero, seno de zero, mais E na 2 vezes zero, cosseno de zero, mais 2 vezes E na 2 vezes zero, cosseno de zero, menos E na 2 vezes zero, seno de zero. Tá. Vamos lá. Seno de zero é zero. Então, onde tem seno de zero é zero. Cosseno de zero é 1. Cosseno de zero é 1. Então, vai ficar 0, C1 vezes 2 vezes 1. Ou melhor, aqui é 1 vezes 0. 0 mais 1 vezes 0. 1 vezes 1, né? Então, vai ficar 1. Mais 2 vezes 1 vezes 1. E aqui vai ficar tudo 0, né? Aqui é 1 vezes 0, 0. Então, aqui é 2 vezes 1. Então, o que acontece? A minha equação vai ficar C1 mais 2 igual a 0. O meu C1 é igual a menos 2. Portanto, né, o meu y de t, minha solução particular é menos 2 e na 2t, seno de t, mais e na 2t, cosseno de t. Tá. Então, resolvemos o problema usando aquilo que a gente já sabe lá do começo do semestre. Começo do grau B. Né? Lá do começo do grau B. Agora, vamos fazer isso usando a transformada de Laplace. Então, se eu for pegar isso aqui, vou usar agora a transformada de Laplace.
transformada de Laplace... Tá. Professor. Fale. Boa noite. Boa noite. Aí, depois que fazer o Laplace, tem que dar o mesmo resultado que o senhor circulou no slide. Isso. Exatamente, é o mesmo resultado. Perfeito. Tá? Então, vamos fazer agora, resolver por transformada de Laplace. Então, se eu for resolver por transformada de Laplace, então y duas linhas, mais 4y, linha, mais 5y igual a 0. Tá, então o que nós sabemos? Que a transformada... Vamos lá, PowerPoint. Que a transformada de y duas linhas é s ao quadrado y de s menos s y de 0 menos y' de 0. Tá? Que a transformada de y' é s y de s menos y de 0. E que a transformada de y, né, é o nosso grande yzão. Ok. Bom, mas nós temos essas condições aqui, né? O y de 0 é 1. Então, meu y de 0 vai vir aqui. Né? E o meu y' né, vai vir aqui. Então, nós temos o seguinte. Tá? Eu vou... copiar. Então, o que acontece? Então, vai ficar S vezes o 1, né? Menos 0. E aqui vai ficar S vezes, vai ficar menos 1, né? Então, tá. Então, aqui é este caso aqui. E esse aqui é esse caso aqui. Tá, então, juntando tudo, reagrupando tudo, então eu vou ficar com a derivada segunda, vai ficar s ao quadrado, y de s, menos s. Mais 4 vezes s, y de s, menos 1. Né? Mais 5y de s. Tá? Então, aqui eu reagrupei elas. Então, isso aqui eu calculei a transformada de cada uma das parcelas que estão aqui. Eu calculei aqui e obtive isso aqui. Tá. Então, agora, o que nós temos? Vamos reorganizar isso aqui. Então, s ao quadrado, y de s, menos s, mais 4s y de s, menos 1, mais 5y de s igual a 0. Tá, então nós vamos isolar o y de s. Então, como é que eu vou isolar o y de s? S ao quadrado, mais 4s, ou seja, eu tenho mais 4s, mais 5. Repara que aqui, quando eu isolo o y de s, vai ficar exatamente o mesmo polinômio, né? S ao quadrado, 4s mais 5. Mesma coisa, né? Tá. O que vai para o outro lado? Bom, o outro lado já tinha 0, né? Então, vai ficar o mais s, foi para o outro lado.
Então, esse S aqui. E o 4, né? Era menos 4, vai passar para o outro lado, mais 4. Então, passou para o outro lado S positivo, mais 4, né? Aqui era S, vezes menos 1, ficou menos 4. Passa para o outro lado, mais 4. Então, se eu for isolar o Y de S, eu vou ficar com S mais 4 sobre S ao quadrado, 4S mais 5. E aí nós chegamos à nossa solução no mundo da transformada de Laplace. Agora, se eu quero voltar, eu quero fazer o caminho de volta, eu vou precisar calcular a transformada inversa. Então, agora nós temos que calcular essa transformada inversa. Tá. Então, nosso problema agora é uma transformada inversa. Né? S mais 4 sobre S ao quadrado. Bom, já vimos que esse polinômio não tem raiz, ou seja, S ao quadrado mais 4S mais 5 não tem raiz. Então, o denominador a gente diz que ele é irredutível. Ou seja, não tem raiz real. Tá, e aí cai naquilo que o colega me perguntava antes. O que que eu faço com isso? Bom, uma maneira de trabalhar com isso é você pensar no seguinte, S ao quadrado mais 4S mais 4 mais 1. Por que que eu pensei em 4 mais 1? Ora, né, pelo seguinte fato, porque quando eu tenho um quadrado perfeito, né, A mais B ao quadrado, tenho A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Então, quando eu tenho um polinômio irredutível, eu vou tentar colocar ele na forma de um quadrado perfeito. Né? Vamos escrever mais bonito aqui. Então, A mais B então, eu vou tentar, quando ele é irredutível, eu vou tentar colocar ele na forma de um quadrado perfeito. Então, quando você vê o quadrado perfeito, você tem o S ao quadrado mais 2 vezes S vezes B. Então, 2 vezes A vezes B. Então, você sabe o seguinte, que se você tem o 2, você tem o S, e quem vai ter que ser o B para que você tenha 4? O teu B vai ter que ser 2, né? Então, quando eu tenho 2S vezes 2, eu tenho 4S que eu tenho aqui. Mas, então, se o meu P é 2, então o meu B ao quadrado tem que ser 4. Mais 1 para formar o 5. Então, essa é a carta na manga que nós temos quando eu tenho um polinômio irredutível. Quando vocês têm um polinômio irredutível, tanto nos problemas de aula, quanto nos problemas que vocês têm lá no trabalho. Certo? Então, desta maneira, nós podemos reescrever isso aqui como sendo S mais 4E, S ao quadrado, mais 4S, mais 4, mais 1. Então, isso aqui é a mesma coisa que S mais 2 ao quadrado, mais 1, né? Então, se eu fizer o caminho contrário, o produto notável vai ficar S ao quadrado, né? Mais 2S vezes 2, 4S, mais 2 ao quadrado, o 4. Então, o S mais 4 sobre S ao quadrado mais 4S mais 5 vai ser S mais 4 sobre S mais 2 ao quadrado mais 1. Então, esse polinômio de segundo grau, ele pode ser reescrito dessa forma aqui, certo? E aí, então, nós vamos olhar para a transformada de Laplace. Aqui não tem
Aqui, nesse caso aqui, nós não temos, né? Tá. Nós não temos, não vamos ter, né? Que importante, não tem decomposição, não há são infrações. Isso aqui está relacionado pelo fato dele ser irredutível. Tá. Vamos lá. Então, dessa maneira, nós vamos ter o seguinte. Então, o nosso y de t é a transformada inversa de menos um não, mais um, né? Beleza. Tá. Então, o que nós vamos... a gente... Paramos aqui e a gente vai pensar assim, o que a gente faz agora? Né? Na hora que a gente não tem nenhuma propriedade geométrica, a gente vai ter que recorrer a quem? A tabela da transformada. Lá na tabela da transformada, vocês vão ter a B3. O que é a B3? A B3 diz o seguinte, que se você tem a transformada de E na AT de uma F de T, você tem F de S menos A. Isso a gente já falou aqui nessa live. Aqui, né? A B3. F de AT, F de T, né? A transformada de uma situação como essa é um F de S menos A. Tá. Então, é isso que nós vamos ter. Bom, mas a questão é a seguinte, tá, mas onde é que está o deslocamento? Alguém vai dizer o seguinte, tá, mas aqui está o deslocamento, mas esse deslocamento que nós temos no denominador não é igual ao deslocamento que nós temos no numerador. É verdade? Então, nós temos que deixar o mesmo deslocamento no numerador e no denominador. Então, se aqui eu tenho S mais 2, aqui em cima eu tenho que ter um S mais 2. Só que eu não tenho S mais 2, eu tenho S mais 4. Então, eu faço S mais 2. E aí eu tenho a seguinte jogada, né? Eu pego esse pacotinho em preto ali, e aí eu posso ter S mais 2 sobre S mais 2 mais 1, mais a transformada de 2, S mais 2, mais 1. Certo? E aí, então, nós temos esse pacotinho aqui. Tá. Então, eu tenho duas transformadas. Então, olhando para essa transformada aqui, o que nós vamos ter? Né? O que nós vamos ter? Bom, olhando por essa propriedade. Dessa propriedade aqui, fazendo o caminho contrário, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter E. Tá. Eu estou vendo uma coisa que eu fiz de errado. Acho que lá no outro problema, mas tudo bem. Vamos lá. No outro problema não. Quando eu fiz... Eu já falo. Então, vai ficar caminho oposto. Aqui é S mais 2. Então, se é S mais 2 aqui, então tem que ser E na menos 2T, né? Porque se eu botasse aqui menos 2T, aqui ficaria mais 2, né? Então, fica S menos 2, da transformada inversa de S sobre S ao quadrado mais 1, mais... Eu vou botar esse 2 para fora,
né? Botar aqui o menos 2t de 1, s ao quadrado mais 1. Certo? Então, quando eu aplico a transformada B3, eu acabo com o deslocamento, né? Aqui eu só tenho S no denominador, então eu acabei com o deslocamento. Então, se era S mais 2, ficou apenas S, e esse mais 2, por essa propriedade, ele vai para a exponencial. Então, meu y de t vai ficar e na menos 2t, isto aqui é cosseno de t, mais 2e na 2 menos 2t, seno de t. Certo? E aqui, então, eu usei a propriedade, aqui foi pela tabela A, né? Tá. Vamos comparar com o resultado que a gente tinha anteriormente, né? E eu acho que lá adiante eu tinha feito uma coisa errada. Eu estou resolvendo aqui, eu pensei, eu lembrei. Tá. Aqui nós temos uma coisa errada, né? Aqui eu botei E na 2T, né? E ele, mas peraí, lá eu tava com E na 2T, tá certo, né? Aqui, ó, menos 4. Aqui é menos 4, né? Menos 4. Então, vai ter um menos 2 aqui. Menos 2. Menos 2. Esse menos aqui não faz muita diferença para esse aqui, mas aqui faz diferença. Então, aqui vai fazer diferença. Nesse caso aqui faz menos 2 vem aqui. Menos, menos, menos. Então, aqui vai ficar um menos, mas esse menos não faz diferença. Mas esse menos aqui faz diferença. E aí, sobrou esse menos. E aí, então, sobrou isto. Então, se eu colocar... Ó, só que aqui tem um sinalzinho de menos, né? Menos 2t menos. Agora sim está correto. Então, se eu botar esse resultado do lado daquele outro resultado, é o mesmo. Então, 2e na menos 2t seno. 2e na menos 2t seno. E e na menos 2t cosseno. Certo? Então tá aí. Então você vê, os dois resultados são iguais. Certo? Aí... professor, mas dessa maneira aqui, por transformar de Laplace, se passou muito mais trabalho. Nesse sentido, eu concordo. Passa-se um pouquinho mais de trabalho, né? Mas, quando você... Se eu não tivesse igual a zero aqui, se eu tivesse, sei lá, seno de 10t, por exemplo, né? Eu acredito que se passaria menos trabalho fazendo transformada de Laplace, tá? É aquilo que eu dizia para vocês antes, né? Se fazendo por variação de parâmetro, eu vou gastar 5 folhas por transformada de Laplace, talvez eu gaste 4 folhas, tá? Porque a transformada de Laplace, ela é boa, né? Mas ela diminui um pouco o problema, certo? Bom, tem também uma outra situação que é a tal função de transferência. Eu quero falar um pouco mais dessa história de função de transferência, que isso é um assunto que vocês estudam numa disciplina aí chamada de controle, de engenharia de controle, mas isso vai ser semana que vem, né? Eu ia falar hoje, mas hoje não é dia de matéria nova. A gente só está resolvendo exercícios. Bom, tá. Então, é isso. Então, você vê, chega no mesmo problema. Tá? A gente vai parar no mesmo problema, na mesma resposta. Bom, então tá.
Tá, então aqui o problema do circuito RLC, nós resolvemos esse problema já. Esse problema ele foi resolvido em aula com variação de parâmetro. E aqui a gente vai resolver ele por transformada de Laplace. Então aqui, né, nós temos o valor do R, nós temos o valor do L, nós temos o valor do C, nós temos o valor do E, isso tudo tá no problema. Nós temos a equação que está ali, que foi dada. Um colega de vocês me perguntou esses dias sobre o problema do circuito LC. Quando eu tenho um circuito LC, o R é zero, certo? E quando o R é zero, nós não temos essa parcela do meio. Então, no circuito LC, o R é zero, e aí, então, nós não temos a parcela ali do meio, a parcela que trabalha com a resistência, certo? Só tirar ela da fórmula ali, então... Isso, exatamente, porque aí, no caso, o R é zero, né? Uhum. Nós não temos resistência, certo? Se vocês olharem numa das pré-aulas, que foi, eu acho que... Foi uma das pré-aulas, agora não lembro qual pré-aula, eu coloquei alguma coisa desse tipo, né? Mas, no caso, o R é zero, tá? É que, se eu não me engano, esse tipo de circuito, o LC, ele é um circuito muito idealizado, porque, de alguma forma, você sempre vai ter uma resistência, né? Enfim, mas não é o nosso caso. R igual a zero, a parcela do meio desaparece. Só fica a primeira parcela com derivada da segunda e a última parcela. Tá. Então, aplicando tudo na equação, nós temos aqui um R, temos tudo, nós temos essa equação aqui. Tá. Então, esse aqui foi um problema que nós resolvemos, né? Nós resolvemos isso com variação de parâmetros, né? Nós resolvemos isso com variação de parâmetros e nós, então, vamos resolver agora ele usando a transformada de Laplace. Então, o nosso problema era a derivada segunda mais 9q mais 14 igual a 1 meio. Tá, então nós temos aqui as condições, admitindo que não haja carga inicial, ou seja, Q de zero é igual a zero. E admitindo que a corrente é nula, a corrente inicial é 1. Então, quem é a corrente é a derivada da carga. Então, aqui eu coloquei as condições o problema traz, né? Então, dessa maneira, nós vamos começar a resolver o nosso problema. Então, tá. Então, por transformada de Laplace, vamos lá. Então, vamos aplicar a transformada em todo mundo. 9q mais 14q igual a transformada de 1 meio. Tá. Então, a transformada derivada segunda, a gente já conhece ela, né? Então, a gente sabe que a transformada da derivada segunda é s ao quadrado, q de s, menos s, q de zero, menos q' de zero. Então, isso aqui é da tabela B, né? Ou seja, a tabela B. Tá. Nós já conhecemos as condições do problema. O q de zero, isso aqui é zero. E a corrente é 1, né? E a minha corrente é 1. Tá. Então, isso aqui ficou s ao quadrado, q de s menos s. Tá. Agora eu vou para a derivada. Eu vou trabalhar a transformada da derivada. A transformada da derivada... A transformada da derivada é s, q de s, menos q de zero. Bom, o q de zero é zero, então vai ficar s, q de s, menos zero, né? E, por fim,
a transformada de Q é o nosso Q de S. Ok. Então, juntando tudo isto na transformada da equação, Q duas linhas, mais 9 Q' mais 14. Ah, professor, a gente não calculou a transformada de 1/2. Ah, muito bom. Quanto é a transformada de 1/2? Transformada de 1/2 é 1/2 da transformada de 1. Né? Ou seja, 1/2 vezes 1. Quanto é que é a transformada de 1? Tabela A. Da tabela A, a transformada de 1 é 1 sobre S. Então, você pode escrever, pode pensar 1/2 sobre S. Pode estar dessa forma aqui também. Né? Então, aplicando a transformada, vai ficar S ao quadrado Q de S menos S. Né? Então, apliquei a transformada da derivada segunda. Mais 9 vezes S, Q de S, só para a derivada. Mais a transformada de 14Q, transformada de 14Q vai ficar 14Q de S igual a 1/2 sobre S, que é essa transformada aqui. Certo? Tá. Agora, agora a questão é isolar o Q de S. Se eu for isolar o Q de S, eu vou ficar o seguinte, Q de S, S ao quadrado, mais 9S, mais 14. Fica exatamente a equação, né? Ficou S ao quadrado, 9S mais 14. Agora, esse menos S passou para o outro lado, então vai ficar 1/2 sobre S, mais S. Tá? E aí você vai ter o seguinte, vai isolar o Q de S e vai ficar com 1/2 sobre S. S ao quadrado mais 9S mais 14, mais S sobre S ao quadrado, 9S mais 14. E aí, então, a carga é a nossa transformada inversa, né? Mais 14. S ao quadrado mais 9S mais 14. Tá. Bom, então nosso problema agora se resume a calcular a transformada inversa. Tá. Então vamos fazer o seguinte, vamos escrever bonito aqui. Ali tá tudo maçarocado. Eu vou botar esse 1/2 para frente para ficar mais interessante. Mais 14. Ficar mais palatável. Tá. Então agora nós temos dois problemas. Eu vou chamar esse problema 1. E eu vou chamar esse problema aqui de 2. Tá. Em ambos os problemas, isso aqui eu vou botar para ambos. Né? Tanto para 1 quanto para 2, eu sei que o S, né, eu posso decompor o S, eu sei que o S desse polinômio aqui, né, era menos 9, mais ou menos, é menos 9. Tudo certo, é a minha cabeça aqui que está torta. Menos 9, mais ou menos, 81, menos 56, dividido isso por 2. Isso aqui vai ficar menos 9, mais ou menos 81, menos 56, isso dá 25, dividido por 2. Menos 9, mais ou menos 5 por 2. Então, menos 9
menos 5, isso dá menos 14, ou seja, dividido por 2, menos 7. Menos 9 mais 5, isso dá menos 4. Por 2, isso dá menos 2. Então, o S ao quadrado mais 9S mais 14, ele pode ser reduzido, pode ser simplificado. Ele pode ser fatorado. Simplificado não, a palavra certa é fatorado dessa maneira. Então, esse resultado nós vamos usar tanto no primeiro, para a primeira transformada, quanto para a segunda transformada. Certo? Tá. Então, eu vou usar isso para calcular a minha segunda, vou calcular as minhas duas transformadas. Tá. Beleza. Então, tá. Vamos lá, vamos pegar a primeira. No primeiro caso, vamos fazer o seguinte. Então, vamos fazer a primeira. Esse 1/2 eu posso botar aqui na frente, eu vou deixar ele... Opa! Vou deixar ele aqui em cima. Porque daí dá... quando a gente deixa essas coisas fora, depois no final sempre tem risco de esquecer ele. Então, para nós não esquecermos, eu vou deixar ele ali. Então, nosso problema está em... Nós temos a seguinte fração. S, 1/2 sobre S. S ao quadrado mais 9S mais 14. Então, essa fração, ela pode ser 1/2. Isso aqui nós já vimos que ela pode ser S mais 7 vezes S mais 2. E isso aqui pode ser o quê? Né? Pode ser decomposto em uma soma, onde eu tenho uma soma de fração, onde eu tenho A sobre S, mais B sobre S mais 7, mais C sobre S mais 2. Então, eu peguei uma fração para cada uma das parcelas, cada um dos fatores do denominador. Então, eu tenho, né, 1/2, S mais 7, S mais 2, A sobre S, S mais 2. Beleza. Então, agora eu vou somar o meu lado esquerdo. Então, vai lá. S, S mais 7, S mais 2. Tá, então vai sobrar A, S mais 7, S mais 2. Mais o B. O B vai ficar B vezes S mais 2, mais o C, S mais 7. Tá. Vamos ficar apenas com os numeradores. Então, S mais 7, S mais 2, S mais 2, S mais 7. Tá. Então, agora vamos para o cis. Então, se S for igual a 0. Vamos começar com o 0. Se o S for igual a 0, eu vou ficar com 1/2 igual a A vezes 7 vezes 2. O resto desaparece. Então, vai ficar 1/2 igual a A vezes 14. E aí, eu vou ficar com 1/2 vezes... Ou melhor, eu vou ficar com A. Vou ficar com A igual a 1 sobre 2 vezes 14, né? Porque o 14 vai passar dividindo, ou seja, vai multiplicar o 2. Então, vai ficar 1 sobre 28. Beleza. Então, tá. Então, já descobrimos quanto vale o A. Vamos agora pegar o S igual a menos 2. Então, se o S vale menos 2,
Então, eu vou ter o seguinte, 1 meio igual a A. O A não entra, né? O A vai embora, vai ficar menos 2, caiu fora. Menos 2 caiu fora. Vai sobrar apenas o C. O C vezes 5, né? Porque vai ficar menos 2 mais 7, vai sobrar 5. Ah, mas tem o menos 2 ali, né? Ah, tem uma série de coisas ali. Então, vai ficar menos 2 vezes 5. Ou seja, vai ficar 1 meio V igual a menos 10 vezes C. Portanto, o C vai ser, esse menos 10 passa multiplicando o 2, menos 1 sobre 20. Então, o A a gente já descobriu que é 1 sobre 28, e o C é menos 1 sobre 20. Tá, agora, se o S for menos 7, então, se o S for menos 7, então vai ficar, vai embora, vai sobrar o B. Então, vai ficar 1 meio igual B vezes menos 7. Então, vai ficar B vezes menos 7, vezes o menos 7 mais 2. Menos 7 mais 2 é menos 5. Então, vai sobrar menos 5. Então, vai ficar 1 meio igual a B vezes 35. Né? Então, o 35 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, vai ficar 1 meio sobre 70. Tá? Então, nós já descobrimos quanto vale o A, quanto vale o B e quanto vale o C. Então, vamos lá. 1 meio sobre S mais 2, S mais 7, igual A sobre S. O A é 1 sobre 28. Então, eu vou fazer assim, 1 sobre 28 vezes 1 sobre S. Mais B. O B é 1 sobre 70. Então, vai ficar 1 sobre 70 vezes 1 sobre S mais 7. Mais o C. O C é menos 1 sobre 20. Então, vou botar aqui menos 1 sobre 20. Vezes 1 sobre S mais 2, né? 1 sobre S mais 2, tá. Ok. Então, nós temos o seguinte, nós queremos a transformada inversa disto aqui. Então, vai ficar 1 meio, 1/28, da transformada inversa de 1 sobre S, mais 1 sobre 70, da transformada inversa de 1 sobre S mais 7, menos 1 sobre 20, da transformada inversa de 1 sobre S mais 2. Tá, transformada de 1 sobre S, em alguns lugares eles dizem que a função é Heaviside de T. Mas nós vamos pela nossa tabela. Pela tabela A, né? A transformada de 1 sobre S é 1. Mais 1 sobre 70 vezes S mais 7 é E na menos 7T. Né? Então, tudo isso aqui é a tabela A. Tabela A. Menos 1 sobre 20 E na menos 2T. Certo? Então, nós aqui já descobrimos a primeira parte. Né? Já descobrimos essa parte aqui. Né? Agora vamos para a segunda.
Então, nós já descobrimos essa primeira parte aqui. Vamos apagar aqui. Tá. Então, nós já descobrimos essa parte aqui, o Q de T, que é 1 sobre 28, mais 1 sobre 70, e na menos 7, menos 1 sobre 20, e na menos 2t. Tá. Agora vem a parte em preto. Então, vem essa parte aqui. Essa parte em preto aqui, 1 sobre s ao quadrado mais 9s mais 14, nós temos que ver o seguinte. Vou botar aqui só, vamos trabalhar só a fração. Vamos ter que trabalhar essa fração aqui. A gente já sabe que esse denominador ele pode ser decomposto em s mais 7 e s mais 2. Né? Então, a gente já conhece esse resultado, né? A gente já sabe disso. E isso aqui, então, vai ser A sobre S mais 7 mais B sobre S mais 2. E aí não tem muita novidade, né? Aí é somar a minha fração do meu lado direito. S mais 7. Né? S mais 7. É só somar a fração do meu lado direito. E aí ficar só com o numerador. Então, ficando só com o meu numerador, ficou 1 igual a S mais 2, mais B, S mais 7. Ok. S mais 2, S mais 7. Então, se o meu A, eu vou fazer o seguinte, se o meu S for menos 7, eu vou ficar com 1 igual a A vezes menos 5, e dessa maneira o A vai ser menos 1/5. Se o S for igual a menos 2, eu vou ficar com 1 igual a B vezes 5, né? E aí o meu B vai ser quanto? Vai ser 1/5. Então, eu vou tomar a transformada inversa, né? Mais 9, mais... Então, vai ficar menos 1/5, né? Vamos botar esse menos 1... vai ficar menos 1/5 da transformada de 1 sobre S mais 7 mais 1/5 da transformada inversa de 1 de S mais 2. Então, isso aqui vai ser 1/5 de E na menos 7. Né? Tem que cuidar com esses sinais de menos, porque esses sinais de menos aqui. E na menos 2t. Sinal de menos, ele pode derrubar um prédio, né? Então, desta maneira, vou pegar aqui o meu slide 62. Ele aqui. Nós temos o seguinte.
né? Vai ficar menos 1/5 de E na menos 7t, mais 1/5 de E na menos 2t. Então, nós vamos ter que juntar as duas coisas agora, né? O problema está resolvido. Só que nós temos que dar uma ajeitadinha nele, né? Nós temos 2 exponenciais com E na 7, né? 2 exponenciais com E na menos 2. Então, é importante que a gente dê uma melhorada. Então, vai ficar Q de t igual a 1 sobre 28. Agora, esse aqui com esse aqui a gente soma, né? Mais 1 sobre 70 menos 1/5 de E na menos 7t, mais menos 1 sobre 20, né? Mais 1/5 de E na menos 2t. Certo? Então, agora é só fazer as continhas, né? Tá. Vamos fazer a continha. Estou com preguiça de achar a calculadora. Então, o denominador é 70. 70 também divide 5, né? 70 dividido por 5, isso dá 14, né? 70 dividido por 5, isso aqui dá 14. Então, deu menos 13. Por 70. Não dá para simplificar. Menos 1 sobre 20 mais 1/5. Isso dá 20. Menos 1 mais 4, né? Então, isso aqui dá 3 sobre 20. Então, a solução final do nosso problema... 1 sobre 28, mais 3 sobre 20, menos 13 por 70, e na menos 7t. Certo? Então, resolvido o problema com transformada de Laplace. Tá? Assim, se fôssemos resolver por variação de parâmetro, talvez fosse elas por elas, né? Dá na mesma. Né? É que a transformada de Laplace, ela tem a vantagem dela é que quando nós temos aqui, por exemplo, em vez de ter um meio, se eu tivesse um meio de seno, ficaria mais difícil, começaria a valer mais a pena, tá? Então, ela apresenta algumas vantagens. E eu estava olhando ali, e talvez não vai ser para esse semestre, vai ser para a próxima turma, né? Que é trabalhar com o Silab. Né? O Silab também faz transformada inversa. Né? Então, deixar para o próximo semestre trabalhar com o Silab. Porque, na verdade, eu encontrei a maioria dos tutoriais para MATLAB, né? Mas dá para adaptar para Silab. Então, mas como esse semestre eu só fui descobrir isso no final, né? Não deu tempo de eu preparar alguma coisa que eu possa mostrar para vocês. Mas eu vou deixar para o semestre que vem, né? Fica o convite, se alguém quiser. Né? Eu acho que ninguém vai querer, mas enfim. Né? Mas semestre que vem daí eu organizo isso mais com o Silab, certo? Né? Ou presencial ou não. Tá? Então era isso que eu tinha para mostrar para gravar. Né? Não foi uma aula, foi uma gravação. Estou gravando. Estou gravando hoje só um vídeo para mostrar para vocês, que vocês têm a semana acadêmica, certo? E para as disciplinas que eu vi que tem trabalho, né, como a de vocês que tem um trabalho para entregar, eu acho que é importante. Semana que vem ainda tem algumas coisinhas ainda, certo? Mas eu não queria deixar vocês essa semana sem nada, né? Sem algum exercício que eu pudesse apresentar para vocês, porque semana que vem já é finalmente, né, gente? A gente tem que estar com o trabalho bem encaminhado para entregar ele no dia 10, certo?
Bom, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Ele está terminando de salvar. Eu vou salvar esse arquivo ali para vocês, porque eu botei um arquivo prévio ali que eu comecei a fazer. Só que eu cansei de fazer efeitozinho de subir, então aí por isso que o último ali foi na mesa mesmo, certo? E era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Professor, Né, gravar. Fala, Henrique. uma coisa rápida. O trabalho, então, ficou só a apresentação dos nossos cálculos. Só não a precisa. apresentação. Não precisa data show, essas coisas, nada. PowerPoint. Não precisa disso. O que a gente está pensando em fazer foi aquilo que eu comentei contigo já umas aulas anteriores, né? Está sendo escrito, a gente está fazendo ele no ofício normal, né? Uhum. Digitalizar, separadinho, bonitinho e te enviar. Acho que isso aí tá tranquilo, né? Não precisa passar para Word. Né? Não. Pode Beleza. ser todo na mão. Melhor ainda. Eu sou muito fã do papel ainda. Tá, eu também. Tá, não te preocupa. Quem tiver a canetinha, né, também fique à vontade. Certo? Não precisa digitalizar, porque eu sei que Era isso, pessoal. Eu vou salvar tudo isso, vou mandar ali para vocês e vou ficar aqui. Ainda tem mais uma hora ainda, mas quem tiver dúvidas, fico aqui à disposição. Tá? Mas eu vou desligar o meu microfone e também tem que parar de gravar, né? A pessoa é viciada no Zoom, parar a gravação.